O Supremo Tribunal Federal, STF, encerrou nesta quinta-feira, 2/9, mais uma sessão do julgamento do chamado marco temporal sem que o caso tivesse um desfecho. Nesta última sessão, a Corte ouviu advogados representantes de associações rurais favoráveis ao estabelecimento de um marco temporal para as demarcações de terras indígenas. Segundo defensores desse conceito, só podem reivindicar a demarcação de terras indígenas as comunidades que as ocupavam na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Também se pronunciou na sessão o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que disse ser contrário ao estabelecimento do marco. A nossa Constituição Federal reconheceu direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam os índios, afirmou o procurador. Segundo ele, demarcar consiste em atestar a ocupação dos índios como circunstância anterior à demarcação. Na quarta, haviam sido ouvidos representantes de comunidades indígenas e de instituições que os apoiam, todos também contrários ao marco temporal. Essas organizações, assim como as entidades ruralistas, participam do julgamento como amicuriae, expressão em latim que significa amigos da corte e designa grupos que apresentam argumentos para tentar influenciar os votos dos ministros. O julgamento será retomado na quarta-feira, quando os ministros devem começar a votar. O resultado tem repercussões para vários povos indígenas que pleiteiam a demarcação de territórios. Ao analisar uma demanda do povo indígena Xoclen, de Santa Catarina, a Corte avaliará a validade do conceito do marco temporal. A tese vem sendo adotada formalmente pelo governo federal desde a gestão Michel Temer. Na prática, a postura paralisou novas demarcações, já que grande parte dos processos pendentes trata de casos em que as comunidades dizem ter sido expulsas dos territórios antes de 1988. O governo Jair Bolsonaro e seus aliados ruralistas defendem que o conceito seja validado pela Corte. Já indígenas afirmam que o conceito não está previsto na Constituição e que sua validação pelo STF privaria muitas comunidades de seu direito à terra, o que comprometeria sua capacidade de manter modos de vida e tradições. Os indígenas afirmam ainda que muitas comunidades foram expulsas de seus territórios antes de 1988 e que definir essa data como marco para demarcações chancelaria a violência que sofreram no passado. No julgamento em questão, o STF vai avaliar se a terra indígena Ibirama-Laclano habitada pelos Xoclen e por outros dois povos, os Caindangue e os Guarani, devem incorporar ou não áreas pleiteadas pelo governo de Santa Catarina e pelos ocupantes de propriedades rurais. A área em disputa se tornou formalmente parte da terra indígena em 2003, mas está parcialmente ocupada por plantações de fumo. O governo de Santa Catarina diz que essa terra era pública e foi vendida a proprietários rurais no fim do século XIX e a área não estava, portanto, ocupada por indígenas em 1988. Já indígenas afirmam que aquele território era usado pela comunidade para caça, pesca e coleta de frutos, mas que décadas de perseguições e matanças forçaram o grupo a deixar a área. Os Xoclen foram um dos povos mais impactados pela ação de bugreiros, milícias contratadas até a década de 1930 para expulsar indígenas de territórios entregues a imigrantes europeus na região sul. O caso ganhou importância porque o STF determinou que a decisão sobre os Xoclen terá repercussão geral. Ou seja, se reconhecer que a demanda do grupo é legítima, haverá margem para que outras comunidades reivindiquem territórios dos quais dizem ter sido expulsas antes de 1988. O julgamento já foi adiado e interrompido repetidas vezes e é possível que volte a ser postergado mais uma vez. Isso acontecerá se algum ministro pedir vista do processo, solicitando mais tempo para analisar o tema. Nesse caso, não haveria prazo para a retomada do julgamento. Indígenas acampados em Brasília pressionam para que o caso seja julgado antes que a Câmara dos Deputados vote o projeto de Lei 490, que está em fase final de tramitação. Entre outros pontos, o projeto estabelece 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Se o STF invalidar a tese do marco temporal no julgamento, porém,
é provável que a Câmara tenha de alterar ou descartar o projeto.